Bom, esta pergunta acerca dos jovens e da sua descoberta de Deus, para mim coloca-se a partir de uma reflexão mais de natureza socioantropológica, essencialmente porque, de alguma forma, as nossas linguagens sobre Deus dependem, obviamente, do próprio mundo que habitamos. E, portanto, eu penso que, em muitos casos, no interior da Igreja, este discurso acerca dos jovens é um discurso muito ativo em relação a uma determinada ficção do que são os jovens, mas não transporta suficientemente para dentro da Igreja aquilo que são os jovens e o seu mundo, ou seja, o mundo que habitam. E, portanto, a minha reflexão é um breve olhar sobre esse mundo e como é que, de alguma maneira, a transmissão crente pode lidar com esse mundo. Antes de mais, esse mundo, sabemos, é muito complexo. Enfim, num célebre artigo de 1933, um sociólogo, Pierre Bourdieu, despachava-nos com a afirmação: a juventude não é mais do que uma palavra. E, no fundo, o que eu pretendia dizer é que, enfim, tornou-se por um lado, cada vez mais difícil definir o que isso seja. Enfim, o cartão jovem já vai ter que idade, não se vê bem. Mas, e depois, em algumas atividades humanas, as coisas variam, sei lá, como na área da música escrita, para falarmos do universo em que eu e o João temos algumas afinidades, como se interpreta sobretudo música de compositores falecidos. Um compositor com 40 anos é um jovem compositor, porque de facto os outros já quase todos morreram. Portanto, de facto há uma relatividade grande na construção desta ideia. Isso conduziu, e é talvez o aspecto que me parece mais interessante neste trânsito, conduziu a que, em particular, a partir dos anos 90, se começasse a falar mais de culturas juvenis do que propriamente de jovens ou juventude. E, essencialmente, porquê? Porque, obviamente, na medida em que aquilo a que chamamos juventude se alargou no tempo, se prolongou no tempo, por razões de diversa ordem que todos conhecemos, isso criou um espaço a que podemos chamar uma cultura, com linguagens próprias, com objetos, artefactos, enfim, consumos, práticas, tudo aquilo que define de uma forma geral uma cultura. E como isso tornou-se até, como sabemos, objeto das próprias estratégias de mercado. Enfim, grande parte do mercado tem como alvo esse universo. E é por isso que, de alguma maneira, todos queremos ser, ou querem que todos sejam sempre jovens. E dizemos, pelo menos em espírito, porque assim estamos disponíveis para esse mercado. Portanto, prolongamos no tempo essa capacidade de continuar a consumir aquilo que o mercado constrói como essa cultura juvenil. De facto, esse prolongamento do tempo da juventude, obviamente, dá ou cria necessariamente formas sociais diferentes de o viver. Ou seja, neste caso, o tempo tem um impacto no próprio modo como se vive essa experiência social. E eu começaria por sublinhar que uma das principais alterações que a nossa sociedade viveu nas últimas décadas diz respeito, de facto, a uma profunda alteração dos contextos, das estruturas de acolhimento das novas gerações. Isso que, em gerações um pouco mais velhas, eram marcadores bastante claros de uma passagem à idade adulta e que fazia da juventude, de facto, um trânsito relativamente pequeno, isso foi, de facto, bastante alterado. Enfim, se eu pensar no meu pai, que fez no domingo 81 anos, para ele chegar à vida adulta foi uma coisa relativamente simples, sob o ponto de vista da experiência social. Ir à tropa, enfim, um pouco mais tarde constituir um núcleo familiar autónomo, neolocalizado, enfim, assumir autonomamente a sua profissão.
tudo isso eram marcadores relativamente estáveis. A vida era difícil, obviamente, ou seja, a vida dele foi difícil, mas de alguma maneira as pessoas da sua geração sabiam que mobilizando determinados recursos conseguiam com alguma segurança atingir um determinado fim. Isso passou a ser bastante difícil, porque esse tempo passou a ser habitado, antes de mais, por uma grande imprevisibilidade. Enfim, esse tempo de entrada na vida adulta é um tempo muito imprevisível, muito incerto. E uma das coisas que acaba por, a meu ver, definir as culturas juvenis sob este ponto de vista é que elas têm estratégias adaptativas a esse modo de existir, no imprevisível. E, portanto, grande parte, por exemplo, das linguagens culturais que constroem, boa parte da sua monividência, das suas práticas sociais, são práticas que às vezes quase jogam ludicamente com essa dimensão do incerto. Ou seja, tornam esse incerto, que não foi escolhido, de alguma maneira é imposto pela própria sociedade, mas tornam um elemento da sua própria cultura e jogam com ele, enfim, desportivamente, esteticamente, enfim, esse lugar do incerto torna-se um lugar, enfim, que exige uma forte adaptação. Por outro lado, para além de incerto, tem reversibilidades. Também, por contraste às gerações anteriores, em que, de facto, essa experiência de vida era difícil, mas, em todo caso, bastante linear. Agora, a situação é, muitas vezes, como sabemos, de um certo vai e vem. Até experiências que, muitas vezes, estavam apenas associadas à juventude, como a escola, surgem em outros momentos da vida. Estou-me a recordar de um dos primeiros trabalhos que tive quando fui para a Universidade Católica como docente, antes estive numa outra universidade, e o primeiro curso que me deram para coordenar era um curso de Turismo e Património Religioso, mas era o primeiro curso que funcionava num regime de e-learning, usando uma plataforma eletrónica para boa parte do trabalho com os alunos. E é curioso que nós fazíamos uma sessão inicial de apresentação e de treino com a ferramenta informática, e nós tínhamos naquele curso um público que, em termos médios, eram pessoas que estavam de alguma maneira a revalorizar-se no momento da sua vida, já tinham tido alguma experiência profissional, mas precisavam de se requalificar. E recordo-me em concreto de uma mãe que tinha estado em casa durante bastante tempo por causa dos filhos, mas queria agora entrar no mercado de trabalho e regressava de alguma forma à escola. Mas vinha àquela sessão com quem? Com a filha, que tinha uns 13 ou 14 anos, que vinha acompanhá-la. Acompanhá-la porquê? Porque ela não se sentia suficientemente proficiente para usar aqueles meios e queria o apoio da filha para realizar isso. Recordo-vos que, não muitos anos antes, esta mãe levou pela primeira vez a filha à escola. Agora a filha trazia a mãe à escola. Enfim, é um exemplo, enfim, talvez até demasiado lateral, mas em todo o caso que dá conta desta reversibilidade de experiências que, de uma maneira geral, altera de facto a experiência que se faz na entrada, esta experiência de entrada na vida adulta. Num segundo momento, gostava de vos dar conta do que me parecem ser grandes tendências na construção social de valores feita, de facto, pelas gerações dos mais novos. E observo isso a partir, enfim, de uma leitura muito macro, digamos, dos estudos que têm sido feitos na Europa em termos comparativos sobre os valores europeus. E estas tendências são interessantes porque me permitem perceber como é que, de facto, alguns lugares desta construção de valores são, de facto, lugares críticos em relação a uma descoberta de Deus, sobretudo mediada por uma comunidade que
que se apresenta como aquela que lhes transmite quem é Deus. Há uma primeira tendência que eu chamaria ou designaria, em termos gerais, os mais jovens em relação aos valores aparecem frequentemente como valorizando aquilo que os realiza pessoalmente, ou seja, o valor da realização pessoal está muitas vezes à frente de outro tipo de valores. Enfim, e nesse aspecto há um certo contraste geracional. E, portanto, os projetos mais centrados no desenvolvimento de si próprio são, de facto, aspectos que ganham uma certa preponderância entre os mais novos. Mesmo experiências tradicionais, como a família, por exemplo, que de uma forma geral os mais jovens valorizam muito. A família é o lugar fundamental da aprendizagem de coisas que eles valorizam muito, como os afetos, mas, no entanto, isso normalmente é vivido, é convertido também numa lógica de realização de si, de descoberta, afirmação, realização de si. E, portanto, todas as dimensões da vida, o trabalho, enfim, as relações amorosas, de uma forma geral, isso traduz-se, enfim, os códigos de valores que estão em causa são códigos que normalmente apelam a uma certa valorização dessa realização de si. Há uma segunda tendência que é, eu diria, exprimiria desta maneira, um certo ceticismo em relação a modelos de sociedade globais, fechados, enfim, aquilo um pouco como nós conhecíamos, a construção das ideologias, não é, que prometiam um determinado futuro, portanto, uma espécie de futuro oferecido, é algo de que eles desconfiam de uma forma geral. Há um certo ceticismo face também às instituições que depois representam essas formas de ver a vida. Partidos, políticos, sindicatos, também igrejas, em certa medida, ou seja, esta desconfiança face às instituições que lhes são apresentadas como instituições que lhes apresentam um futuro prometido e organizado. Isto é, de facto, um traço importante. Em contrapartida, eles tendem a valorizar muito mais aquilo que podem experimentar, aquilo que podem, como que, manipular pessoalmente, de uma forma viver, de uma forma cotidiana, e essa projeção, viver nessa dinâmica de esperar um futuro, deixa de estar fortemente presente, de facto, entre os mais jovens, quando observamos o modo como se relacionam com os valores que orientam as suas vidas. Uma terceira tendência é uma tendência interessante. De uma forma geral, os mais novos, as gerações dos mais novos, apresentam uma forte disponibilidade para a diversidade e para a tolerância. Em termos gerais, podemos dizer que encontramos nestes mais jovens, normalmente, uma maior facilidade para conviver com o diferente, para querer conhecer o diferente, por exemplo, talvez até mais estes jovens que se situam até aos 30 anos, hoje, mais do que há algum tempo atrás. Por exemplo, a experiência da viagem tornou-se culturalmente um momento fortemente identificador e de construção de si. Enfim, eu sou da geração do Interrail, mas a viagem está muito mais facilitada hoje. Enfim, o Interrail ainda era uma experiência relativamente pesada, era uma peregrinação com os seus custos pessoais, de adaptação, enfim, de viagens às vezes em condições um bocadinho difíceis, e de facto, sob esse ponto de vista, esse desejo da viagem, da experiência da viagem, a meu ver, dá conta desta abertura interior ao diverso, ao diferente. Isso parece-me, de facto, um aspecto bastante interessante. Uma quarta tendência. As ideias tendem a ser uma espécie de artesanato. Ou seja, isto liga-se um bocadinho com aquela primeira tendência, mas receber uma coisa como uma espécie de pronto a pensar
não é algo que lide muito bem com os mais jovens. E recordo-vos que muitas vezes grande parte das dinâmicas eclesiais são coisas do género: venham cá que nós temos uma coisa para vos dizer, para vos ensinar. Esta dinâmica do pronto a pensar, pronto a viver, pronto a vestir, é algo que não se adequa facilmente a esta experiência, que procura muito mais a possibilidade desse tal artesanato, do fazer eu próprio. E, portanto, isso torna-se um traço, a meu ver, bastante importante. Uma quinta tendência, que é muito minoritária, mas que, em todo o caso, eu devo assinalar porque ela é crescente. Ela não tem ainda muito impacto nestes mais jovens, mas ela é crescente e, portanto, temos que a assinalar. Quando nós observamos os estudos sobre os valores europeus, se fizermos dois grandes clusters, um dos valores que dizem respeito à tradição, à autoridade, à obediência, outro que diga respeito aos valores, genericamente, os valores da liberdade individual. O que é que acontece? O cluster dos valores da tradição, da autoridade, aí eu encontro preponderantemente os mais velhos e menos os mais novos. E essa situação inverte-se nos valores relativos à liberdade individual. Só que quando eu faço uma análise longitudinal, em relação, por exemplo, tomo isso, porque enfim, o movimento é inverso, tomo o cluster dos valores da tradição, da autoridade, a curva é descendente nos mais velhos e a curva é ascendente nos mais novos. Ou seja, entre os mais novos, o número daqueles que, por exemplo, adere a propostas de uma certa rigidez identitária, de reforço da identidade, procura, quer politicamente, e reparem, enfim, andamos muito preocupados com as forças de extrema-direita na Europa, são forças relativamente rejuvenescidas. Portanto, há de facto um universo de jovens que é, em todo caso, comparativamente aos outros, mais pequeno, mas é crescente. E que diz respeito a uma situação que eu julgo que é preciso ter a minha atenção. Há, de facto, um universo entre os mais jovens que, perante esta tal vivência da incerteza, em vez de surfar na incerteza como boa parte deles fazem, ou seja, vivem da incerteza, há outros que, de alguma forma, aproveitam propostas mais rígidas de identificação, de endurecimento, face ao medo que, obviamente, a incerteza implica. Bom, concluindo, alguns eixos que me parecem decisivos no diálogo das comunidades cristãs, no diálogo crente com esta cultura. Parece-me, antes de mais, enfim, uma nota contextual, não é possível dialogar com os jovens sem dialogar com as culturas juvenis. Ou seja, não é possível dialogar com estes sujeitos sem dialogar com o mundo que eles transportam. Parece-me um aspecto decisivo. Depois, parece-me também decisivo que falar com eles de Deus terá que ser falar do Deus de Jesus Cristo. Que é a única maneira que temos de falar, nós cristãos, de Deus, penso eu. E falar do Deus de Jesus Cristo é falar, obviamente, de um Deus da hospitalidade, desse Deus que se diz dos gestos de Jesus, aqueles, de uma forma geral, são muito sensíveis. Portanto, não o Deus tutelar, o Deus na figura do Pai tutelar, mas muito mais a figura, obviamente, do Deus amigo. Vós sereis meus amigos. Enfim, o Evangelho está cheio, os Evangelhos estão cheios de lições de amizade, que é um lugar, enfim, privilegiado de descoberta do mundo para os mais jovens. Depois, uma outra ideia, a atenção que eles têm à integralidade do mundo, à experiência do mundo na sua integralidade, vejam a atenção que eles têm às questões ecológicas de uma forma geral, agora até entre os mais jovens, adolescentes,
parece-me ser um lugar muito interessante para viver uma dimensão da experiência cristã e da própria imagem de Deus, do Deus criador, mas que tem uma relação de dádiva, de dom com a criação. E essa dimensão do dom e da dádiva parece-me ser um lugar interessante para explorar a relação com eles. E, finalmente, em termos gerais, eu diria que o diálogo com os jovens, as culturas juvenis, passam por uma aprendizagem que é difícil nas nossas linguagens, que é passarmos de um Deus que aprendemos como um Deus necessário, um Deus que era necessário para boa parte das nossas compreensões do mundo, para fundamentar a moral, para fundamentar, enfim, as grandes perguntas que fazíamos acerca da própria existência do mundo. Passar dessa linguagem para uma linguagem, enfim, aqui vou-me socorrer de um teólogo jesuíta de quem gosto particularmente, o André Faucion, que fala neste contexto de um Deus desejável, ou seja, que as nossas linguagens sobre Deus com os mais jovens possam ser as linguagens do desejo e não as linguagens da necessidade. Enfim, fico por aqui.